Gravando. Bom, gente, então vou começar de novo para ficar registrado, gravado aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar do Aldo Rossi, tá? Então, o Aldo Rossi é um arquiteto italiano que também ele caracteriza esse período que a gente chama de uma arquitetura pós-moderna historicista, ok? Por quê, né? Ele vai participar dessa crítica que se faz ao movimento moderno e o caminho que o Rossi escolhe, então, para criticar o movimento moderno, a alternativa que ele vai propor a esse movimento moderno é o caminho da história, tá? É o caminho do passado. Em dois pontos de vista, tanto no olhar que ele vai fazer para a cidade, quanto no olhar que ele vai fazer para a arquitetura, tá? Então, quando ele escreve, né, o livro, o livro do Rossi, junto com o livro do Venturi, marcam, né, esse início do período chamado período pós-moderno, tá, que eles escrevem e publicam em 1966. Então, quando o Aldo Rossi escreve um livro, né, que ganha o título de Arquitetura da Cidade, ele está fazendo esse duplo caminho de crítica e análise sobre arquitetura, né? Então, assim, arquitetura da cidade, o título já implica uma forte relação que o Rossi vai estabelecer entre o desenho da cidade e o desenho da arquitetura, tá? Então, a arquitetura construída, né, a volumetria da arquitetura, as formas da arquitetura não podem se desvincular das formas da cidade, não podem ser pensadas como coisas separadas. A cidade e a arquitetura não são pensadas como coisas separadas para o Rossi, tá? A construção, a arquitetura, ela é parte das características da cidade como um todo, então é nesse conjunto que ele vai estudar, tá? Então, ele está fazendo uma crítica também à excessividade do funcionalismo da cidade moderna, tá? E depois ele vai falar especificamente da arquitetura. O Rossi compartilha das proposições do Venturi de que a arquitetura moderna teria ficado muito simplificada, muito abstrata nas suas formas de comunicação e que é preciso recuperar uma relação com as pessoas, tá? E aí o Rossi vai usar da referência das formas históricas, porque ele vai falar que as referências das formas históricas ativam nas pessoas o aspecto da memória, tá? O Rossi desenvolve muito isso sobre a poética da memória, sobre como que as pessoas lembram da sua cidade, da sua arquitetura. Então, ele vai usar da referência da história e da referência da memória que as pessoas têm, tá? Quando se pensa nas construções típicas e tradicionais das cidades italianas, para propor, então, a sua arquitetura. Ele vai falar que o caminho de comunicação que as pessoas estabelecem com as formas arquitetônicas é pelo viés da memória, é das formas que elas lembram, porque eles já viram essas formas na cidade antiga e na cidade do passado, certo? Uma outra coisa muito importante para a gente entender o Rossi é o contexto disso tudo, tá? Então, o Rossi, a gente vai ver aqui, então, mais para frente, que ele vem de uma tradição italiana de arquitetos que pensaram a arquitetura na Itália, principalmente no pós-guerra, tá? No pós-Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, apesar dele escrever em 1966, ele estuda, então, né, durante a década de 50 e a década de 60, tá? As discussões que os mestres do Aldo Rossi estão fazendo na Itália nesse período é de um contexto pós-guerra, tá? E o que aconteceu no pós-guerra da Itália? A Itália sofreu muito com o processo, sofreu muito com a destruição da guerra, tá certo? Então, ela teve partes da sua cidade, né, que foram bombardeadas, que foi destruída, tá? Então,
o Rossi também está inserido nesse contexto da preservação do patrimônio, tá? De que é preciso conservar as imagens de memória, cidades de história da cidade italiana, tá? Então, ele também está influenciado por esse contexto pós-guerra, em que se coloca a preocupação com o patrimônio e a preocupação com as formas históricas, tá? Então, esse contexto faz o Rossi pensar também e refutar aquelas ideias modernistas que arquitetos como Le Corbusier tinham, de que a gente podia substituir o traçado da cidade histórica por um traçado mais funcional e racional, de acordo com as necessidades de crescimento e desenvolvimento e progresso das cidades, tá? Então, na Carta de Atenas, Le Corbusier falava isso. Qual que era o pensamento do Le Corbusier sobre monumento? Era que você podia fazer um urbanismo arrasa-quarteirão, você podia destruir as casas tradicionais, as vias, o traçado de ruas tradicionais e construir novas vias, construir novos quarteirões, se você deixasse os monumentos edificados, os monumentos históricos, tá certo? O Rossi vai contrapor isso totalmente. Ele vai falar assim, não, o patrimônio também é o patrimônio do traçado da cidade, porque essa arquitetura, ela dialoga com esse traçado da cidade. Não existe uma arquitetura desvinculada do traçado tradicional da cidade, tá? Então, esse é também o contexto mais amplo e geral do pensamento do Rossi. Deu para entender, gente? Agora tá cortando ou melhorou? Vocês estão aí, gente? Também não? Obrigada. Melhorou, melhorou. Não tá ótimo. Então, vamos lá. Esse é o nosso amigo, Aldo Rossi, tá? E essa frase do Rossi, ela é muito significativa de todo o pensamento dele, tá? Acho que ela sintetiza muito o pensamento do Rossi. Olha só, ele fala o seguinte, que as formas arquitetônicas, elas elaboram-se no tempo, né? Então, ele vai, duas coisas já importantes aparecem aqui. O Rossi vai dar muita ênfase nas questões formais da arquitetura, tá? Ele quer encontrar no seu pensamento qual que é a essência da arquitetura. E ele vai observar que se a gente for olhar para a história da arquitetura, muitos edifícios foram tendo os seus usos transformados ao longo do tempo. Então, principalmente nas cidades italianas, nas cidades históricas, muitas vezes um palácio se transforma em um museu, o que era um templo grego, como por exemplo o Pártenon, né? O Panteão Romano, o Pártenon é grego. O Panteão Romano, né, se transforma numa igreja católica, tá? Então, como eu falei, um palácio se transforma num museu, como acontece, por exemplo, com o Louvre, em Paris, tá? Então, o que o Ross começa a observar? Peraí, existem formas, tipos de edifício que seus usos podem ser modificados, podem ser transformados. Então, se isso acontece historicamente e ao longo do tempo, então talvez isso signifique que a essência da arquitetura está muito mais nas suas formas do que nas funções, tá? Então, aqui a gente vai começar a ver que parte do pensamento do Rossi, e eu vou explicar isso com calma depois, tá? Mas parte do pensamento do Rossi vai priorizar as formas do que a função. Então, ele já também está construindo já uma crítica ao movimento moderno, que era o quê? Excessivamente funcionalista, e que defendeu a máxima de que a forma vem depois da função, tá? O Rossi vai começar a falar assim, epa, peraí, nada disso.
Se eu posso adaptar uma nova função a uma forma, então essa relação que o movimento moderno estabeleceu, de que a forma deriva da função, não é bem assim. Deve ter outra relação entre forma e função, tá? Para isso, né, o Ross também está falando, olha, que as formas arquitetônicas elaboram-se no tempo e tornam-se patrimônio comum na arquitetura. Então, ele vai falar que essas, por sua vez, as formas arquitetônicas, o Ross vai rebater a ideia do arquiteto moderno, criativo, que inventa da sua cabeça formas que viriam do nada, tá? O Ross vai falar assim, não, o processo criativo não é algo que vem do nada, tá? Que os arquitetos não inventam formas, tá? As formas da arquitetura, as formas que a gente usa na arquitetura, elas foram sendo elaboradas ao longo do tempo por uma série de construtores, arquitetos, e nós nos reutilizamos dessas formas frequentemente. Por que a gente se reutiliza dessas formas frequentemente? Porque provavelmente a história, a tradição da arquitetura mostrou para a gente que essas formas se adequam bem aos usos e às funções para as quais a gente precisa deles, tá? Acho que está meio vago, né, um pouquinho, mas logo eu vou dar alguns exemplos e a gente vai entender isso melhor, tá? Então, isso aqui, só porque essa frase, ela define esse pensamento todo central do Ross, tá? Então, olha só, as formas tornam-se um patrimônio comum na arquitetura. Quando ele fala de patrimônio comum, ele também está falando que a arquitetura, ela é uma disciplina que é uma tradição. Todos nós arquitetos fazemos parte, então, dessa tradição da arquitetura, tá? E isso acontece como em qualquer técnica ou ciência, né? Alguém antes de nós viu certas coisas e nos lá transmite, né? Então, o que isso significa? Que nada na arquitetura ela é criada, né, do zero. Na verdade, a gente é parte de uma tradição arquitetônica e nós estamos todo o tempo dialogando com essa tradição arquitetônica, com o que foi construído na história e que foi comprovado por outros arquitetos, na sua prática e na sua experiência, tá? Então, quando eu escolho determinadas formas para determinados usos, é o que o Ross vai estar falando, tá? Eu estou dialogando com experiências do passado de outros arquitetos que testaram e comprovaram que essas formas respondem bem aos usos e às necessidades dessa arquitetura, tá? E a gente vai ver isso melhor. Então, não existe essa coisa para o Ross do arquiteto tipo que inventa formas do nada. E ele vai mesmo mostrar que os próprios arquitetos modernos nunca inventaram nada do nada, né? Então, não existe muito essa coisa do traço, da inspiração divina que vem do nada, tá? E que o arquiteto cria, então, uma forma, né? Para aquilo. Mesmo nessa criação, nessa criação dos arquitetos modernos, ele mostra que existe referências do passado e referências históricas, tá? Tá dando para entender aí? Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos isso, né? Fiz aqui um gráficozinho para vocês entenderem, tá? Então, o que o Ross vai falar? Assim, olha, que quando eu olho para o passado, né? Do passado eu derivo formas, tá? Que são representativas, que são significativas para as pessoas. Então, a forma do arquiteto também, né? Dialogar com as pessoas retomando formas que ativem a memória dessas pessoas, tá? Então, quando eu uso é muito semelhante aqui, nesse sentido, ao que a gente viu que o Venturi fez lá naquela casa da mãe dele, tá? Na casa Vana Venturi.
Quando eu uso a forma, por exemplo, então, do telhado inclinado ou de um triângulo, eu me lembro, a memória das pessoas, a memória do usuário se ativa, né? Eu me lembro das formas tradicionais de uma casa, que por sua vez me lembram das formas tradicionais de uma arquitetura histórica do tempo grego. Tá? Então, as formas da arquitetura, elas estão aí na história da arquitetura, para a gente olhar, para a gente ver e para a gente tomar como repertório de construção. Tá? Bom, então vamos lá. O Rossi, da onde que vem todo esse pensamento do Rossi? É importante a gente entender, então, essas influências de pensamento dele, tá? O Rossi é parte de um grupo, né? Ele começa a sua arquitetura como parte de um grupo que é chamado La Tendenza. La Tendenza eles são um grupo de arquitetos conhecidos como neorracionalistas italianos, tá? E eles são influenciados por um arquiteto que é o Ernesto Nathan Rogers. O Ernesto Nathan Rogers é um arquiteto ainda da tradição moderna. Ele é um arquiteto modernista que vai atuar na Itália e principalmente em Milão, sobretudo nos anos 40 e 50, tá? E no pós-guerra, né, a Itália também, a Itália durante o período modernista acaba sufocando um pouco as tendências de vanguarda, tá? Vamos só voltar um pouquinho. A Itália, por volta dos anos 20, ela entra no discurso moderno, tá? Ela vai ter alguns arquitetos que dialogam com a arquitetura do início do movimento moderno, que dialogam com Le Corbusier, com Mies van der Rohe, tá? E a Itália tem um movimento de vanguarda modernista muito importante, que é o futurismo italiano. Só que o que acontece? Com a ascensão do fascismo do Mussolini, tá? Que é paralelo antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que é paralelo ao nazismo alemão, tá? Esses governos, essas ditaduras de tendência fascista, elas têm uma tendência eles suprimiram a arquitetura moderna, tá? De certa forma. E aí dominou na Itália uma arquitetura de linguagem neoclássica, tá? Que é normalmente essa linguagem preferida, né? Porque isso acontece tanto na Alemanha. Tem alguns filmes, né, que falam sobre a arquitetura do nazismo. É uma coisa que acontece também na arquitetura fascista da Itália, tá certo? Então, se prefere o neoclássico nesse período, porque o neoclássico teria um significado de poder, tem um pouco essa semântica, tá certo? Do poder. Então, o que acontece? O Ernesto Nathan Rogers é um arquiteto de tradição moderna, mas esses arquitetos modernos acabam não tendo muito, né, a possibilidade de expressar todas as suas ideias típicas modernas durante, né, esse período que foi de fato o auge da arquitetura moderna, né, na Europa, nos anos 30, nos anos 40, em função dessa supressão aí dos governos fascistas. Tá? Quando acaba a guerra, né, então a gente tem esses arquitetos podem, então, nessa arquitetura moderna pode de novo florescer, né, na Itália, na Europa, mas ela já floresce de um ponto de vista diferente, tá certo? Porque é esse contexto, então, da destruição do pós-guerra. Então, quando o Ernesto Nathan Rogers começa, né, a fazer sucesso na Itália, né, a poder expressar suas ideias, e ele é um arquiteto muito importante porque eles editam também uma revista de arquitetura importantíssima na história da arquitetura, que é a revista Casa Bella, tá? Então, Casa Bella na Itália.
Então, quando eles vão falar sobre arquitetura já nesse período, já é um discurso de arquitetura moderna um pouquinho diferente. Então, já é uma arquitetura moderna que visa propor um diálogo com a história, tá? Então, já é um princípio de renovação do discurso moderno, tá? Então, o Ernest Nathan Rogers, nos anos 50, ele já propunha, então, né, que o discurso, uma adaptação do discurso moderno. Então, aquele discurso da arquitetura modernista, que era extremamente funcionalista, racionalista e tecnológico, né, e que definiu como centro do seu discurso sobre tudo isso, o Ernest Nathan Rogers vai falar assim, olha, a arquitetura, a gente quer ser arquiteto moderno, a gente quer usar as novas tecnologias, a gente quer usar do funcionalismo, mas isso não significa que a arquitetura não pode dialogar com o contexto da história, não pode dialogar com a cidade tradicional, tá? Então, ele já traz esse discurso da tradição, tá? E ele propõe, então, reintroduzir no discurso da arquitetura moderna conceitos que a arquitetura moderna teria deixado de lado, tá? Então, o conceito de tradição, o conceito de história, o conceito de monumento, o conceito de tipologia e de forma urbana tradicional, que são conceitos que o movimento moderno não considerou, nunca colocou em primeiro plano, porque o movimento moderno preferiu colocar em primeiro plano ideias como função, razão e tecnologia técnica, tá certo? E esses arquitetos italianos, tá? E principalmente agora, influenciados pelo Ernesto Nathan Rogers, tá? E agora o Rossi propõe, então, reintroduzir nesse discurso moderno, né, essa relação com a tradição, essa relação com o passado e com todos esses conceitos que relembram a relação com a história e com a tradição principalmente da arquitetura e da cidade italiana, tá certo? Então, o Rossi, ele é educado numa arquitetura moderna, numa tradição modernista, tá? Tanto que ele não exclui o racionalismo, tá? A gente vai ver que o Rossi é chamado de neorracionalista. Então, ele não está... então, aqui, ó, o La Tendenza é um grupo neorracionalista. Então, ele não está desprezando o processo racional que era tão caro e importante para os modernos. O que a gente tem que entender é que a razão moderna, ela se traduziu em função, em funcionalismo. Então, os modernistas deram extrema importância ao funcionalismo. O Aldo Rossi vai explicar que, para ser racional, você não precisa ser excessivamente você não precisa ser excessivamente funcionalista, tá? E que existe uma outra forma de pensar, na verdade, o funcionalismo, é o que eu posso explicar para a gente, tá? E aí aqui, de novo, essa importância, uma influência importantíssima para o Rossi é a cidade italiana, tá? É essa cidade de tecido tradicional, tá? Tanto que, então, o livro que o Rossi escreve é A Arquitetura da Cidade. Esse mapa é um mapa que se recupera nesse período, né, que o Rossi está estudando, um pouco antes, na verdade, que é um mapa da cidade de Roma, tá? Isso aqui é um típico mapa de figura e fundo, né, de cheios e vazios, a gente fala, tá? Só que ele é um mapa um pouco diferente, porque olha só, normalmente no mapa de cheios e vazios, vocês já fizeram um mapa de cheios e vazios, não já? Né? O que a gente faz? A gente pinta de preto as construções, você pinta de preto totalmente as construções. E você deixa branco as vias, as praças, né? Os lotes vazios, por aí. Só que nesse mapa, olha só, aqui é uma praça, tá? Então, aqui a praça tá vazia, né? Tá pintada de branco.
Mas percebam que no interior das quadras, que normalmente teriam que estar todas preenchidas de preto, então nesse mapa não fica só a rua, tá vendo? Não fica só a rua e as praças. Fica o interior de alguns edifícios. E esses edifícios cujo interior fica são edifícios públicos, são edifícios que são monumentos, que são abertos às pessoas, tá? Então, esse mapa, na verdade, ele deixa em preto só o que é o espaço privado, só o que é o espaço particular das residências. O espaço público, ele fica em branco também, né? Então, ele é muito importante para entender essa visão do Rossi, essa visão de que o monumento, então, olha só, aqui, vocês estão vendo o meu mouse? Deixa eu ver. Então, olha só, isso daqui em vermelho é o Panteão, tá? O Panteão Romano, né? Então, é um monumento importante na cidade de Roma, né? E aqui a gente tem, olha, algumas igrejas também importantes, tá? Aqui tem uma outra também. Então, você tem uma série de edifícios, tá? Religiosos e etc., que vão aparecendo aqui em branco, tá? Então, o que esse mapa significa? Olha só, que a arquitetura, ela cria espaços que são contínuos ao espaço da cidade, né? Então, a arquitetura, ela tem as suas formas arquitetônicas, elas são parte desse tecido maior, dessa construção muito maior, tá? Que é o espaço da cidade, certo? Então, isso vai influenciar muito. Peraí, só um minutinho, gente. Tá. Isso vai influenciar muito o pensamento do Rawls, tá? Essa ideia de que existe um diálogo intenso entre a forma da cidade, tá? Então, como é que os edifícios eles se organizam, né? Respeitando o traçado da quadra, né? O traçado tradicional. Então, o que ele vai falar? Se ele fosse construir, né, um edifício nesse contexto, então vamos supor que ele tem um lote aqui, ó, bem na praça, né, de frente para a Praça Navona. Vamos supor que isso daqui ele tenha a possibilidade de construir um novo edifício aqui nesse terreno, nesse lote, né? Ele vai ter que respeitar, para o Rossi, ele vai ter que respeitar essa lógica construtiva de preencher todo o lote, né? De preencher todo o terreno, de manter a unidade das fachadas, tá? Porque isso é a característica desse tecido histórico. Então, para o Rossi, a gente vai ter que entender a cidade primeiro, tá? Entender a tradição construtiva da cidade, para depois poder projetar sobre a cidade, tá certo? E entender que os espaços públicos dos monumentos que a gente cria, eles dialogam diretamente com o espaço público da cidade também, tá certo? Então, ele vai pregar isso, dessa relação direta entre cidade e arquitetura, tá? Deu para entender, gente? Sim? Dúvidas? Tá. A aula está acabando e o meu tempo também, tá? Então, eu só vou continuar sobre essas duas questões aqui e a gente já vai encerrando, tá? Então, o Ross é chamado de neorracionalista, né? E aí, sempre gera um pouco de dúvida. Eu, pelo menos, acho que gera dúvida. Porque, olha só, eu tô falando assim, peraí, o Ross é pós-modernista, então significa que ele está se posicionando contra e criticamente ao movimento moderno, certo? Então, é um ponto. Mas o modernismo, uma das questões principais do movimento moderno era ser racionalista. Então, a análise mais óbvia que a gente faria era que o Rossi pregaria algo que não fosse racionalista, porque ele está indo contra ao movimento moderno, que era excessivamente racionalista.
né? Então, o Rossi iria para o lado mais do irracional, né? Do subjetivo. De fato, o Rossi vai um pouco, sim, para o lado do subjetivo, né? Porque a gente vai ver que todo o apelo que ele faz da memória tem a ver um pouco com noções mais subjetivas da arquitetura. Por outro lado, ele se enquadra nisso, alguns teóricos e alguns críticos vão chamar o Rossi de neorracionalista. Por quê? Tá? Porque existem tipos de pensamento racionalista, ele não deixa de ser totalmente racionalista. Ele vai criticar um tipo de pensamento racionalista, que é o pensamento racionalista do movimento moderno, tá? Ao longo da história da arquitetura, a gente vai ver muitas expressões de racionalidade, tá? E as expressões de racionalidade na arquitetura diferenciam-se em cada período histórico da arquitetura. Então, a arquitetura, a razão, o uso da razão na arquitetura começa na antiguidade clássica. Então, os arquitetos, né, gregos e romanos começam a falar da importância da matemática, da geometria, de ideias que vêm do quê? Da razão e do intelecto. Não existia o conceito de racionalismo ainda nesse período, mas a gente pode falar que é um tipo de pensamento racional, né? Depois, no Renascimento também, né, você tem uma ênfase em ideias, né, claras, geométricas, que tem uma relação com racionalismo. Depois a gente vai ter no período neoclássico e no período do iluminismo, né, esse novo racionalismo também pregado, tá? E aí a gente tem no movimento moderno, de novo, uma ênfase no pensamento racional. Só que o tipo de ênfase que o movimento moderno faz, ele traduz a ideia de razão em ideia de função, tá? Então, é isso que isso significa. Existem vários tipos de pensamento racionalistas, tá? O pensamento racionalista, então, dos modernistas é um racionalismo técnico, tecnológico e funcionalista, tá? Então, o racionalismo moderno parte da premissa do funcionalismo, tá? De que a forma é um resultado da função, né? E ele vai privilegiar programa, material e precisão técnica, tá? O racionalismo que o Rossi ele retoma, tá certo? E por isso ele vai ser chamado de neorracionalista, é o racionalismo da origem da arquitetura como disciplina que acontece lá no Iluminismo, tá certo? Que acontece a partir do século XVIII e XIX, que vai falar que a arquitetura tem que seguir princípios racionais claros na tentativa de organizar e formatar uma disciplina, tá? Então, o Rossi mantém o desejo de que a arquitetura ela é uma ciência clara, racional e objetiva, tá? Existem métodos de se pensar arquitetura, que existe que existem uma série de conhecimentos e saberes que são típicos e próprios da arquitetura, tá? Ele quer propor a arquitetura como uma ciência, como um método de pesquisa e investigação, e com uma disciplina que tem tradição e que tem corpo disciplinar, ou seja, existem uma série de conteúdos que são próprios só à arquitetura, tá? E cabe só à arquitetura entender as edificações e entender a cidade. E que a arquitetura tem uma série de conhecimentos disciplinares que individualizam ela, inclusive, em relação a outros saberes, como as artes ou as artes plásticas, né? Como, por exemplo, a pintura e a escultura. Ele vai falar que a arquitetura tem um conjunto de conhecimentos que é só dela, e isso a gente verifica porque a arquitetura tem uma história e tem uma tradição, tá? Então, ele entende a arquitetura como uma disciplina, como um conjunto de saberes, que existe conhecimento, existem normas, existem regras, existem modos de fazer, que são próprios desse campo do conhecimento,
e que esses saberes, eles têm uma origem histórica, tá? Eles se desenvolveram no tempo e em intensa relação com a história e com a tradição. E essas normas, essas regras, esses modos de fazer arquitetura se iniciaram em momentos chaves da história da arquitetura, como, por exemplo, tanto a arquitetura do Renascimento, mas principalmente com a arquitetura do Iluminismo, tá? E essa imagem, né, é uma imagem típica, né, dos tratadistas do neoclássico, que vai mostrar como que eu devo olhar para a arquitetura de forma racional, né, buscando a sua lógica construtiva, visando olhar para a natureza, olhar para as regras da geometria da natureza, para então pensar e a lógica funcional das formas, para poder definir essas normas e essas regras, tá certo? Então, como foram construídas, né, quais os princípios que guiaram, né, o desenvolvimento da arquitetura. Então, é por isso que o Rossi valoriza, sim, o racionalismo, tá? Só que o racionalismo que ele vai valorizar não é aquele que é o racionalismo moderno, tá? E que vem de um excesso de funcionalidade. Ele vai valorizar a origem racional da arquitetura que se deu no Renascimento e no Iluminismo. Essa é a referência racional dele, tá? E é essa tradição racional que ele visa recuperar, e é por isso que ele vai ser chamado de neo-racionalista. Ok? Deu para entender, gente? Falta só um minuto na minha gravação. Aí eu queria saber se ficou dúvida. Antes de finalizar, que eu confirmasse as entregas do trabalho. Tá? A entrega do trabalho